Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à aula 66 de 365 dias de lives para transformar a sua vida, para transformar seus sonhos em realidade, para que você possa ser um ser humano melhor para você, por você, para as pessoas à sua volta e, consequentemente, para um bom relacionamento. Meu nome é Jennifer, eu sou terapeuta, sexóloga, consteladora e afim, são 142 formações por enquanto. E hoje eu quero falar para você sobre a história de Bert Hellinger, o pai das constelações familiares. Lembrando que, se você é novo aqui, chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, coloque nos comentários se essa é a primeira vez que você está vendo o conteúdo meu, ou a segunda, a terceira, enfim, deixa eu saber, né, se você já me conhece de outros carnavais, aproveitando que estamos no carnaval. Hoje é dia 2 de março de 2025, meu Deus, faltam 14 dias para o meu aniversário. Bom, voltando. Então, em janeiro, eu foquei em falar para você, em falar para você sobre os sonhos, né? Transformar sonhos em realidade, pegando ali aquela vibe de fim de ano, de lista de fim de ano, em que as pessoas criam metas para o seu ano. Então, eu foquei muito nisso. Metinha, meta, metona, como realizar, como distinguir o que é sonho de fantasia, de metas, de objetivos. Tá lá completinho, tem uma playlist para você. Abaixo desse vídeo tem tudo. Se você não achar, me pede que Tia Jenny passa. Ali na bio tem todas as playlists, tá? Tá bem bacana, tá bem simples para você acompanhar. Depois, em fevereiro, eu foquei em relacionamento, mas focando em relacionamento em de você se melhorar, entender o que tá de complicado aí no quesito relacionamentos no plural, você, com as pessoas à sua volta e com o outro. E agora, no mês de março, a pedidos, né, estou focando em constelação familiar. E quando as pessoas vão constelar comigo, eu gosto de convidá-las a entender o que é a constelação, porque tem muita gente que vem com alguns mitos, com algumas coisas. Então, por isso que esse mês de março estou focando em constelação familiar. Porque assim você vai poder ser um ser humano melhor para você, para as pessoas à sua volta, para o relacionamento, transformando seus sonhos em realidade, sendo orgástica na cama e fora dela, porque você vai ser um ser humano melhor. Ponto. Ok? Ontem eu dei uma introdução do que é esse mês de março e hoje, né, eu vou falar para você a história de Bert Hellinger, porque não tem como falar de constelação familiar sem falar do criador da técnica, sem falar do pai da técnica. Então, toda grande descoberta, ela tem uma história por trás. Mas você já se perguntou quem foi Bert Hellinger? Quem foi o homem por trás da criação dessa metodologia incrível, fantástica, maravilhosa chamada constelação familiar e que dobrou em outras coisas que você acompanhe, né? Já tá me seguindo? Não, eu quero saber, né? Tá me seguindo? Coloca nos comentários. Já te sigo, acompanho, já tô por dentro de tudo, já tô dentro do grupo de aviso para não perder a live, porque eu coloco lá dentro do grupo de avisos o tema da live do dia. Inclusive, fica de olho, porque vai ter uma das lives que vai ser fantástica, que verá um convidado especial falar conosco aqui, e terá uma outra live que será muito especial, que é a live. Oh, Aline chegou! Então, essa virá uma pessoa muito especial que falará conosco sobre constelação familiar. Ele é um advogado, especialista em vara de família, então vamos falar sobre divórcio, como a constelação familiar ajuda nos divórcios, tá? E dentro desse mês inteiro de março, eu vou ensinar para você a focar em descobrir a sua árvore genealógica, o poder disso, a transformação que isso traz para você. Então, não perca as aulas, tá? É, então, como falar de constelação sem dar essa base? Eu não consigo, porque se eu só te convido para constelar, você pode não entender nada. E às vezes, gente, cá para nós, sim, sendo bem sincero, você nem precisa constelar. Basta você tomar consciência. E para tomar consciência, você precisa dessa base que eu vou trazer o mês inteiro. Então, gruda em mim, cola aqui que esse mês vai ser muito bacana. Pelo menos eu amo esse conteúdo.
Bom, então vamos falar de Bert Hellinger hoje. Quem foi, por que foi, como foi, do nascimento à morte, porque ele já partiu, tá? Então hoje eu vou te contar a história do Bert Hellinger para que você entenda a constelação familiar. Entender o criador é importante, tá bom? Então vamos lá. Bert Hellinger na infância e na formação. Como é que foi a infância e a formação do Bert Hellinger? Bom, vamos lá. Bert Hellinger nasceu como... Gente, eu vou tentar ler o nome dele, porque é alemão, né? Vai vendo. Os alemães agora que vão ficar rindo da minha cara, mas vamos lá. Nome do Bert Hellinger. Anton Bert Hellinger. Anton, acho que é assim que fala Anton, tá? Então, acho que seria tipo Antônio, né? Mas enfim. Anton Bert Hellinger nasceu em 16 de dezembro de 1925, lá na Alemanha. Cresceu em uma família católica devota, assim, fervorosa, tá? O que influenciou muito na sua visão sobre o pertencimento e espiritualidade. Quando jovem, né, já vamos crescer um pouquinho. Como jovem, lá na Alemanha nazista, assim, ele pegou esse período, né, da história, enfim. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi recrutado para o exército alemão. Pensa, gente, como é que, assim, pai das constelações familiares, olha o caminho que o universo, o Criador fez, né? É por isso que ele constelava muito as guerras, tá? Existem, ó, até arrepia. Se você buscar no YouTube, tem vídeos do Bert Hellinger em alemão, mas às vezes tem tradutores, né? Eu assisti algumas com tradução em italiano, porque eu falo italiano. Eu não falo inglês, mas para inglês tem muito mais, tá? Então, se você entende de inglês, ou às vezes até espanhol, tem algumas, busca lá, Bert Hellinger constelando guerras. Você vai ver assim, é muito lindo, é muito bonito o trabalho, tá? Muito profundo. Então, ele foi recrutado para o exército alemão quando jovem. Foi capturado pelos aliados e enviado para um campo de prisioneiro na Bélgica. Então, não só foi recrutado, como foi capturado pelos aliados e foi enviado para um campo de prisioneiros lá na Bélgica, tá? Depois a decisão de seguir a vida religiosa. Aí quando, né, ele voltou pós-guerra, ele entrou em um seminário católico. Lembra lá que eu falei, né, que a família dele era católica devota? Então, quando ele voltou da guerra, ele foi para o seminário, né? Ele entrou no seminário e ele se tornou padre da Ordem dos Missionários de... Gente, não vou saber esses nomes. Mariannhill. Enfim, ele se tornou missionário porque ele era um padre missionário. Olha o caminho que o universo deu. Aí ele foi enviado para a África do Sul, onde ele foi trabalhar com os Zulus. E aqui, gente, dá para vocês verem que eu tô toda arrepiadinha? Deixa eu ver a outra câmera aqui. Eu amo. Vocês têm noção? Cadê a câmera? Aqui, ó. Dá para ver um pouquinho aqui. Eu amo eu tenho tesão nesse conteúdo, gente. Será que é só eu que me emociono? É porque eu consigo ver a beleza que está por trás de todo o movimento, né? Enfim. Então, vamos lá. Bert Hellinger, pai das criações das constelações familiares. Nasceu na família católica, quando jovem foi para a guerra, foi capturado, voltou de lá, decidiu ser padre e foi enviado para a, uma tribo Zulu, lá na África do Sul. Agora é que começa a história das constelações, tá? A influência dos Zulus e a mudança de caminho. Experiências com Zulus. Bert Hellinger viveu como padre missionário 16 anos com as tribos Zulus. Lá ele aprendeu muitas coisas. Ensinou também, claro, mas a gente está trazendo aqui a parte da constelação, né? E ele sobreviveu lá ele observou, né, a importância dos ancestrais e do pertencimento na cultura Zulu. Eu vi uma vez em um documentário, um vídeo, aí eu não me lembro direito onde foi que eu assisti, se eu li um dos livros, enfim, mas tem essa informação de que Bert Hellinger lá viu essa tribo Zulu fazer o seguinte, por exemplo, tinha a tribo A e a tribo B. A tribo A, alguém da tribo A tirou a vida de alguém da tribo B.
o que que se fazia? O filho dessa pessoa que tirou a vida era levado para ser colocado no lugar da família que ele tirou a vida. Você entendeu isso? Então, isso já começou a dar-se origem a uma das leis sistêmicas, das ordens do amor. Tá? Então, eu achei isso assim incrível. Então, se eu tiro, por exemplo, a Aline tá aqui, né? A Aline é só um exemplo. Se eu, por exemplo, assim, Aline, tirasse a vida da sua filhotinha, né? Estou brincando, tá? É só um exemplo. Eu teria que colocar a minha filha, de dar a minha filha Stephanie para você, para compensar a sua dor, para troca, equilíbrio de troca, literalmente, para equilibrar a situação. Ó, gente, vocês conseguem ver os arrepios? Eu achei isso assim, não tenho nem explicação para dizer. Então, quando o Bert Hellinger ele começou a observar, eu vou arrepiando mais. Quando o Bert Hellinger começou a observar essas coisas que aconteciam com os Zulus, ele começou a falar, como assim? Aí ele começou a entender o que eram essas leis, essas trocas, essas leis invisíveis que regem todo o nosso sistema. E no decorrer das aulas vocês vão entender mais sobre essas leis, que vai ter uma aula só sobre as leis, tá? Então, ele viveu, né, o Bert viveu 16 anos com as tribos Zulus, aprendendo muito sobre a cultura dos ancestrais, do pertencimento e muitas leis, tá? Foi daí também que ele observou que os Zulus tinham um senso profundo de respeito e de posição pelos antepassados, o que mais tarde influenciou nas ordens do amor. Por falar nisso, tem um filme que eu até tenho que anotar esse aqui para colocar lá como bônus para quem compra o meu curso, né, Constelação de A a Z, para entender mais sobre constelação, antes de constelar, ainda ganha uma constelação. Tem filme também, e eu tenho acho que uns 10, 15 filmes lá. E um dos filmes que eu tenho que colocar lá, Jennifer, recadinho para você, é A Mulher Rei. No filme, o filme A Mulher Rei é constelação raiz, é constelação pura. No filme A Mulher Rei, no final, inclusive, depois que sobe as letrinhas, no filme A Mulher Rei, ela vai lá e honra o nome de cada ancestral, de cada pessoa que morreu naquela guerra. Então, o Bert Hellinger observou muito isso, né, de que os Zulus cultuavam os mortos, os antepassados, honravam os antepassados e tinham algumas regras, algumas leis ali entre eles que ele começou a estudar e entender que aquilo fazia sentido para o equilíbrio na vida deles, dos Zulus, no caso, e que ele começou também a colocar aqui para a nossa vida. No caso ali dele como alemão, para a vida dos alemães, bugou aqui. o TDAH dislexia pegou, mas enfim, você entendeu. Então, o que aconteceu? Depois de 16 anos, Bert Hellinger, forte, né? Também acho, Aline, muito forte, mas profundo, lindo e faz total sentido, né? Enfim. A Aline está comentando do. Ah, você voltou com o seu, né? A Aline está comentando que é forte essa questão do filho, né? De você tomou, você tem que devolver. É uma lei, tá? Se a gente vivesse isso nos dias de hoje, eu acho que ninguém matava ninguém, mas enfim. Então, aí depois de 16 anos, lá, Bert, né, com os Zulus, ele voltou, né, para a civilização, né? Nossa, foi meio forte isso, mas enfim, vocês entenderam? E então ele deixou o sacerdócio. Nos anos 60, Bert Hellinger começou então a questionar a igreja. Eita, esse era dos meus, porque eu tenho um monte de pergunta que eu deixo o povo tudo doido. Porque eu faço umas perguntas que o povo não tem resposta. Então ele começou a questionar umas coisas da igreja. Não que ele estivesse, como eu digo, não é pra, vou falar por mim, não sei de Bert, mas conhecendo a história de Bert, pelo movimento lindo, pela criação maravilhosa dele, eu acredito que ele pensa como eu pensava, né? Nós contestamos não no sentido de querer o mal ou ofender, ou sei lá, eu qualquer coisa, a religião. Não, é no sentido de isso não faz sentido. É no sentido de, pera lá, vamos raciocinar em cima disso.
Entende? É nesse quesito, é desse lugar, não é para ofender, é para trazer luz, clareza, porque religião vem de religare. Religar você a algo que você acredita ser maior, ser supremo. E tem coisa que na matemática não bate, é nesse sentido. Então, nos anos 60, Bert começou a questionar a igreja. Tá, mas não faz sentido. Tá, mas tem algo além disso. Tá, mas ele começou. E ele começou também a explorar outras abordagens sobre mente e comportamento humano. Aí o mundo se abriu. Ele deixou o sacerdote e saiu da igreja, então, ali na sua vida adulta. Vamos para a jornada terapêutica. Estou contando aqui, ó, a história de Bert. A jornada terapêutica e o desenvolvimento da constelação familiar. Aí, Bert, né, que já não era mais padre, já não era mais sacerdote, ele foi estudar na Europa e nos Estados Unidos. Ele estudou você sua louca de certificados com 142, vocês não conhecem meu pai, Bert Hellinger. Eu não sei quantos certificados, mas o homem estudou muito também. Ele estudou psicanálise, psicodrama, terapia gestalt, análise transacional, programação neurolinguística, que é a PNL, entre outras abordagens que eu vou falar, inclusive, agora eu não lembro qual aula é, porque Bert Hellinger, ele pegou 35 técnicas para bater no liquidificador e virar a constelação familiar. Então, ele teve que estudar profundamente essas 35 técnicas e pegar algumas coisas para colocar aqui na constelação. Eu vou falar sobre isso, não sei em que aula, acompanha aí que você vai saber. Então, ele teve que estudar muito para trazer embasamento, né, trazer como base ali o que ele estava dizendo, tá? Então, ele trabalhou com terapeutas renomados, com muita gente famosa da época mesmo, assim. E então ele começou a desenvolver as suas próprias técnicas. Aí foi nos anos 80, quando surgiu a constelação familiar. Ou seja, se nos anos 60 ele começou a estudar e nos anos 80 ele começou ali, né, o movimento de criação da técnica constelação familiar, Bert estudou 20 anos. Ele ficou 20 anos estudando, experimentando, para que a gente tivesse hoje a constelação familiar que nós temos. Inclusive, gente, eu vou trazer também para vocês. A constelação familiar está no judiciário, então, é charlatanismo, é voodoo, sei lá, qualquer coisa, que eu vou trazer uma aula também, mitos da constelação familiar, né? Desmistificando a constelação. É tão séria a constelação que está no judiciário e no SUS, para você ter uma ideia de que não é balela, tá? Mas voltando. Então, ele trabalhou com terapeutas renomados e ele começou, então, a desenvolver suas próprias técnicas, né? Nada é tão bom que não se possa melhorar. Por isso que, quando a gente fala o criador da técnica, né, o pai das constelações familiares, ele não inventou nada, ele decodificou, ele fez um mix de técnicas para trazer essa maravilha que nós temos hoje, que só quem constelou sabe, né, o poder que é isso. E eu, como tenho 4 a 5 formações como consteladora, eu já nem me lembro mais, então eu não tenho o que falar, meu corpo fala por mim, por mim só, né? Às vezes vocês viram aí como eu fico arrepiando, que vocês não viram que eu protegi bem o bico do peito, porque eu fico assim, sabe, oriçada, eu fico... que é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo a constelação familiar, tá? Mas enfim. Então, o surgimento das constelações familiares. Foi nos anos 80, quando ele começou a juntar as influências, e aí ele criou o método constelação familiar. Até aqui, vocês já sabiam disso? Alguém tinha conhecimento de tudo isso que eu falei? Ou nem conhecia constelação? Que dirá os benefícios, piorou quem era o pai, quem era o criador. Conta para mim, deixa eu saber, tá? Então, lá nos anos 80, foi onde ele começou a juntar as pecinhas, né, para criar as primeiras 3 leis sistêmicas. Vai ter uma aula específica sobre leis sistêmicas, tá? Mas, basicamente, são 4 leis, porque ele fez as 3 principais, depois desenvolveu mais uma lei, tá? Primeira lei, pertencimento, a segunda lei, hierarquia, e a terceira lei, equilíbrio no dar e receber. Gente, isso aqui para relacionamento amoroso
Se você não tem equilíbrio entre dar e receber em um relacionamento amoroso, isso aqui, ó, já mela tudo. Sabe aquela mulher que faz, dá. Tipo, ela abandona a própria vida para servir, para cuidar, amar, respeitar, idolatrar e tentar amarrar o cara e querer fazer de tudo pelo homem. Então, o desequilíbrio do dar e receber já era. Não tem reciprocidade afetiva, o homem vai embora. Aí depois ela fica, eu fiz tudo por ele, ele me abandonou. É, você feriu um princípio. Você feriu a regra, né, a terceira lei, que é equilíbrio entre dar e receber. Você dá conforme recebe e vice-versa. Vamos falar mais sobre isso, não se preocupe, dúvidas, gritos, sussurro, desespero, coloque nos comentários que a gente faz uma live específica para o seu tema, tá? Então, continuando aqui nos anos 80, foi onde, né, teve aqui a publicação e reconhecimento mundial. Mundial. Não estou falando assim, ele ficou conhecido ali no bairro. Não, não foi no bairro, não foi na cidade. Foi mundial. Eu não sei quantos países o Bert visitou. Deixa eu ver se eu consigo essa informação aqui rapidinho. Quer tchutchadinha dessas? Vamos ver. Quantos países Bert Hellinger visitou com as constelações familiares? Vamos ver se eu consigo essa informação. Viajou por muitos países ao redor do mundo para ensinar. Todos os continentes, Europa, América do Norte, América Latina, Ásia e outros. Não há um número exato, amplamente divulgado, mas que ele visitou. Mas estima-se que ele tenha levado a constelação familiar. Eu vou chorar. Para pelo menos 30 países. 30 países. Você tem noção do poder que é isso, gente? Sua abordagem foi amplamente adotada por diversas partes do mundo. Muitos terapeutas hoje em dia seguem os seus ensinamentos. Para mim, teve uma vez, deixa eu trazer um relato aqui para vocês. Eu vou chorar, desculpa, mas é que para mim é muito forte isso, tá? Essa sou eu. É isso aí. Eu tenho cá as minhas questões com a palavra Deus. É tanto que eu não chamo Deus, eu falo o Criador, porque para mim foi quem criou tudo. É Deus, botou o filho para morrer na cruz. Eu não concordo com isso e eu tenho cá minhas coisas. E uma vez, né, num retiro de constelação familiar, inclusive, com Hilário Trigo, lá tinha um padre. E aí estava todo mundo, constelamos Deus, a palavra Deus, foi o tema da constelação. E foi maravilhoso, porque eu acabei ali sendo escolhida, não por acaso, para como representante para a constelação. E eu não sou batizada, eu não acredito na palavra Deus, eu não acredito que existiu um Jesus que veio aqui e morreu e por isso eu sou salva. Enfim, já aconteceu outras coisas que eu já contei, né? Se você ver a minha playlist, para quem está no YouTube ou no Instagram, se você ver a playlist, uma versão da Bíblia como você nunca viu, não me lembro se foi na primeira ou na segunda aula, no primeiro ou segundo vídeo, eu conto mais sobre as minhas questões religiosas. E aí, né, o pessoal foi lá fazer depois disso, depois da constelação, que foi maravilhoso, foi linda, linda. Assim, a pessoa que estava representando Deus veio me abençoar, assim, tipo, foi lindo, e falou assim, que eu era a pessoa ali que mais tinha Deus no coração, apesar de não acreditar em Deus. E que eu era muito abençoada e que eu tinha um trabalho lindo para levar para o mundo, para levar minha semente. E aí eu fui contestar, porque eu falei, mas eu nem acredito em Deus, como que a pessoa... Gente, é sério, tinha mais de 100 pessoas dentro do curso. E esse representante veio justo para mim, né? E aí, quando acabou a constelação, teve missa, e eu não pude participar 100% da missa, porque na parte do comer a hóstia e beber o vinho, eu não posso, porque eu não fui batizada. E aí depois teve a parte do confessar.
E eu também não posso confessar porque eu não sou batizada. E aí eu fiquei com aquilo agoniada, fiquei com aquilo agoniada e eu fui conversar com o padre. E eu já fui, inclusive, aqui uma outra aspas, lá na Itália, eu morei na Itália 7 anos e eu fui convidada a me retirar da igreja por um padre católico, apostólico romano, por eu não ser batizada. Eu fui convidada a sair da igreja. E aquilo ali, eu fiquei com medo de estar ferindo alguma regra, né? E aí eu fui conversar com o padre aqui no curso na constelação com no, no não foi curso, foi na, no retiro que nós fizemos de constelação com Hilário Trigo. E aí o padre falou assim, aí eu fui conversar com ele, eu falei, eu não posso me confessar, não posso, eu acho, enfim, contei tudo. E inclusive ele é que foi o representante de Deus, né? E ele conversou comigo e ele falou assim, olha, é, o que é que tá no seu coração? O que que queima o seu coração? E eu falei para ele assim, eu falei, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus e não acredito nos 10 mandamentos. Eu acho lindo, mas eu acho muita coisa, muito complicado. Eu posso utilizar a constelação familiar para ser os meus mandamentos? E ele, como estava ali no retiro de constelação, e ele também é constelador, ele para entender, porque assim, padre tem que estudar muita coisa para poder ensinar a gente, tá? Enfim. E aí ele falou assim: que genial, que genial, porque se todo mundo seguisse as 3 leis da constelação familiar, não precisaria de 10 mandamentos. Siga o seu coração. Então, assim, desculpa, eu me apaixonei pela constelação, eu sou louca pela constelação, porque eu vivo a constelação na prática. A constelação, para mim, é minha religião. É ela que me faz eu me religar, né? Religar e religião, faz eu me religar ao Criador, ao Divino. Porque se todos nós respeitássemos essas 3 leis básicas que o Bert é, decodificou para a gente, o mundo seria um mundo muito melhor. Então, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca são os meus 3 mandamentos, que resumem os 10 mandamentos da igreja. Então, eu acho isso lindo. Desculpa, assim, me emociono, mas essa sou eu. É, assim vocês entendem o tesão que eu tenho, né? E espero contagiar pelo menos 1% você colocar esse óculos de olhar a vida através desses óculos. Porque se você olha a vida através dessas 3 leis básicas, se você põe o óculos das 3 leis básicas, a sua vida muda, e não só a sua, mas a dos seus descendentes. Eu ia pegar o colar e esqueci. Pense em um colar de pérola, né, com nove bolinhas, são 9 gerações. Quando você mexe a bolinha aqui do meio, essa é você, essa sou eu. Isso eu ouvi, não foi nem de um constelador, isso eu ouvi lá na Seishonoye, de um preletor da Seishonoye. Eu achei lindo isso. Ele falou assim: quando uma pessoa muda, ela muda 9 gerações, porque o movimento de um muda o movimento de 9. Então, constelação familiar para mim é isso. Eu acho isso incrível. Então, a sua transformação é a transformação de 9 gerações. 7 para frente, não, as gerações da frente e as gerações de trás, tá? Então, eu acho lindo isso. Então, Bert Helling, nos anos 80, ele teve esse reconhecimento mundial, indo para mais de 30 países levar essa técnica que, apesar de ter muita gente que é charlatã, que está ali mesmo para pegar seu dinheiro, enfim, né? É o mundo sendo o mundo, é uma ferramenta incrível, é minha religião, e eu espero que isso contagie você de alguma forma, tá? Então, a vida e o legado de Bert Hellinger, continuando aqui na história do Bert. Casamento e filhos, vamos lá. Bert Hellinger, ele se casou com Sophie Hellinger, que ainda está viva e que continua o legado do Bert. Só que ela e o Bert, eles tinham algumas coisas que pensavam um pouco diferente, normal, todo casal desse. E ela tem
A base do BERT, ela alterou, ela mudou algumas coisas. Talvez eu fale sobre isso, se você quiser saber qual que é a diferença das constelações do BERT, pai, né, e da Sophie, mãe das constelações. Se você quiser, coloca nos comentários que eu falo um pouco mais sobre isso. Mas ele se foi, Bert faleceu em 19 de setembro de 2019, aos 93 anos, né? Então, desde 2019, a Sophie, sua esposa, continua o legado dele, só que ela fez algumas alterações. Quer saber sobre isso? Coloca nos comentários. Fato importante: apesar de falar de constelação familiar, de descendentes, de ancestrais, né, Bert não teve filhos, tá? Alguns dizem que isso reforça a sua visão de que os filhos pertencem ao sistema dos pais e avós e não aos terapeutas, né? Então, é lindo isso, mas ele não teve filhos. E dentro das constelações familiares, prega-se muito ter filhos. Vamos ter lives só sobre tema filhos. Gente, eu já tô com 60 temas de constelação. Famílias reconstituídas, o que fazer com ex, o que fazer com traição, por que que essas famílias de hoje, que cada mulher tem um filho de cada homem, como é que fica essa dinâmica? Tem aulas incríveis. Me acompanha aqui. Se você estava gostando do Transformando Sonhos em Realidade, ali metinha, meta e metona. Se você gostou de olhar para as suas questões emocionais nos relacionamentos, você não tem noção do que está vindo aqui com as constelações, tá? Então, Bert não teve filho, porque nas constelações prega-se muito a descendência da origem, né? O ter filhos. Só que você não precisa necessariamente ter filhos biológicos. Por que que a gente fala Bert Hellinger, pai das constelações? Se cada constelador é considerado como filho, quantos filhos será que o Bert tem no mundo? É muito mais do que ele ter gerado geneticamente um ser. Ele gerou uma geração, e sabe Deus quantas gerações de consteladores, foi muito mais. Entende? Então, para o sistema familiar, houve esse equilíbrio. Não sei se eu fui clara, não sei se eu me fiz entender, mas Bert não teve filhos biológicos, mas nós, consteladores, nos consideramos filhos do criador da técnica, pai das constelações, Bert Hellinger, tá? Então, ele continuou trabalhando até a velhice. Ele ia tem vários vídeos dele no YouTube, ele bem velhinho, ele mal andando, sabe, com apoio, mas ele foi até o fim constelando. E as constelações de Bert eram muito interessantes, porque não tinha muita conversa, não. E o Bert, apesar de todo mundo, ele era um pai, sabe, assim, no sentido de a pessoa vinha, né? E que nem o meu professor Hilário Trigo, ele conta isso, então não é novidade, tá? Não estou falando, contando um segredo dele, ele conta isso para várias pessoas, inclusive na internet. Ele foi constelado pelo Bert Hellinger uma vez, e aí quando ele chegou lá, ele quis contar a história dele. Bert Hellinger falou para ele, fez assim. Aí ele não precisa falar. Aí Bert respirou, tal, e Bert Hellinger fez uma pergunta para ele. E aí, quando ele foi responder, Bert Hellinger falou: vai sentar, você não está pronto para constelar. Tipo, Bert era assim. Bert era assim. Bert falou: vai sentar, você não está pronto para constelar. No dia que você estiver pronto, você volta. E não devolveu o dinheiro, tá, gente? Então, assim, Bert Hellinger, ele era muito. Não é duro no sentido de ruim, mas ele respeitava a técnica, ele levava a sério o processo, o trabalho que ele estava desenvolvendo. Até porque se eu, como aluna, eu vejo e sinto a dimensão do que é uma constelação, imagine ele que criou, que entende muito mais o que está por trás, né? Porque eu vou trazer aqui para vocês, principalmente quando for as 35 técnicas que ele se espelhou para fazer a constelação familiar, eu vou trazer qual era a técnica, por que que ele trouxe essa técnica, de quem é essa técnica, assim, isso são dados que eu tenho estudando e colecionando o assunto. Agora, imagine ele que vivenciou tudo isso. Então, enfim. Então, resumindo aqui,
né, para que você entenda um pouco mais sobre Bert. Não sei se ficou claro, mas é fundamental que antes de continuar com tudo o que eu tenho para trazer para vocês sobre constelação, que você conhecesse o pai das constelações, tá? Então, ele nasceu na família católica, ele foi para a guerra, ele foi capturado. Depois da guerra, ele virou missionário, virou um padre missionário, ficou 16 anos com as tribos Zulus. Depois, nos anos 60, ele começou a questionar a igreja, e foi então quando ele começou a estudar sobre comportamento humano, sobre a mente humana. E aí ele estudou muito de diversas fontes, bebeu de diversas fontes. Nos anos 80 foi quando ele deu luz à constelação familiar, as três leis básicas, que para mim são os meus três mandamentos: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Ficou mundialmente conhecido, indo para mais de 30 países. Casou-se com Sophie Hellinger, não teve filhos biológicos, mas eu acredito que todo constelador considera-se uma cria de Bert Hellinger. E ele faleceu aos 93 anos, em 19 de setembro de 2019, e Sophie, sua esposa, continua perpetuando aí as constelações familiares. Então, Bert Hellinger foi um homem que passou por várias transformações ao longo da sua vida, de soldado a padre, de missionário a terapeuta. Ele reuniu diversas influências para criar esse método que até hoje ajuda milhões e milhares de pessoas, e, de novo, está no judiciário, está no SUS. Então, não é balela, não é historinha para boi dormir, não é charlatanismo, é uma coisa muito séria que pode, no meu ver, mudar a vida do planeta. Meu ver, Eugênio, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Na aula que vem, já é na aula que vem, deixa eu só conferir aqui, tá? Aula 3. Aqui, ó, isso mesmo. Então, ó, amanhã, na aula 3, seguindo aqui, na verdade vai ser a aula 67, né? Amanhã, na aula 67, mas a terceira aula do quesito constelação familiar, nós vamos entender exatamente quais foram as influências que moldaram a constelação familiar. Você vai conhecer quais foram as 35 técnicas diferentes que Bert estudou, aperfeiçoou e trouxe, né, combinou para virar a constelação familiar. Eu te vejo amanhã com essa aula incrível, que vai ser um pouco longa, porque são 35 técnicas, mas que vale muito a pena para que você entenda o que está por trás da constelação. Porque, como eu disse, né, uma vez eu fui constelar uma pessoa que achou que ia incorporar, ou que eu ia incorporar, sei lá eu o que tinha na cabeça dele, o pai que morreu, para dar a senha do cofre. Mesmo eu explicando que não tinha nada a ver. Então foi daí que eu entendi a necessidade de dar mastigadinho o que é a constelação, como ela funciona, etc e tal. Esse curso, essas aulas aqui não é um curso para te transformar em um constelador. É um curso, é uma aula, é uma série para que você olhe a vida por esse olhar, para que você possa, então, modificar não só a sua vida, como a de 9 gerações, tá bom? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Aline, obrigada por ter ficado o tempo todo, espero ter contribuído. Você disse que nunca constelou, coloca nos comentários depois que essa aula for, que eu for deixar ela fixada aqui no Instagram, como é que foi para você, o que que você achou, o que que te deu aí de insight sobre a constelação familiar, a história do Bert Hellinger, nosso pai, criador das constelações familiares, tá bom? Um bom domingo para todos, bom domingo de carnaval, um beijo e até amanhã com as 35 técnicas que são aí a salada de fruta que gerou as constelações familiares. Beijo, tchau, tchau. Ai, que lindo. Eu amo. Você já constelou? Coloca nos comentários, deixa eu saber se você já constelou um tema seu, se você já foi representante, deixa eu saber. É bom. Né? Qual foi o seu tema? Se te ajudou ou não? Conta a sua experiência com constelação familiar para mim. Beijinho.